O que é profundamente espiritual é, na realidade, mais diretamente prático. Hoje à noite, contarei a vocês uma história das Escrituras que é profundamente espiritual. Ela é mal compreendida no mundo, mas eu conheço seu significado interno e mostrarei a vocês o quão completamente prática ela é. Em todas as revelações que o aguardam, não há nenhuma tão fundamental quanto a formação de Cristo em você. Como ela é formada? Por quem e onde está a esfera da formação? Para responder a essas perguntas, recorreremos às Escrituras. No capítulo 9 de Romanos, Paulo pega uma história antiga cujo tempo cronológico é colocado em 1856 a.C. Ele a conecta com outra história, que o tempo colocou em 400 a.C. Então dá sua interpretação do que aconteceu no primeiro século depois de Cristo. Aqui encontramos um trecho de 2000 anos. Paulo conta a história dos gêmeos no ventre de Rebeca. Tendo orado por um filho, o Senhor ouviu as orações de Rebeca e as respondeu. Então houve um conflito dentro dela, e quando os dois começaram a se formar, houve uma luta e ela perguntou ao Senhor por que ela deveria viver e o Senhor respondeu. 2 nações estão em teu ventre e 2 povos nascidos de ti serão divididos. Um será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. E quando os gêmeos nasceram, o primeiro era coberto de pelos e foi chamado Esaú. O segundo, rapaz de pele lisa, foi chamado Jacó, e mais tarde renomeado Israel pelo Senhor. Ao contar a história, Paulo fala de predestinação não do homem exterior, mas do homem interior. Ouça suas palavras cuidadosamente. Embora eles ainda não tivessem nascido e não tivessem feito nada de bom ou mal, para que a eleição de Deus permanecesse, não por causa de obras, mas por causa de seu chamado, ele fez um a quem amou e outro a quem odiou, dizendo: Amo Jacó e odeio Esaú. Eles ainda não tinham nascido e não tinham feito nada de bom ou mal, mas para que a eleição de Deus continue, ele ama aquele a quem chama e odeia aquele. Agora Jacó, aquele que é chamado e amado por Deus, torna-se Israel. Então você vê, Israel não pode ser aqueles que são descendentes de Abraão em um estado físico. Israel é o homem interior, a parte feminina da sua natureza. Eu vi esse homem interior e sei que ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Esse homem interior é aquele que é amado por Deus e casado com ele. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. O Deus de toda a terra ele é chamado. Sua imaginação humana é o Israel das Escrituras. Esse é seu homem interior, a parte feminina de sua natureza, com quem Deus está casado. É a sua imaginação que Deus se une e deixa tudo até que vocês dois se tornem um. É nessa esfera que Cristo é formado. Ele é o Filho, testemunhando a união de sua imaginação humana e o Criador do universo. Sua imaginação é a emanação de Deus, ainda que sua esposa, até que o sono da morte passe. Mas como ele saberá que essa união é produtiva? Pela formação de Cristo em você, pois seu Filho é sua esperança de glória. Paulo ligou o 25º capítulo de Gênesis com o primeiro capítulo de Malaquias, uma separação de mais de 14 séculos. Então ele começou a mostrar o você predestinado, não o você exterior, pois ele não é amado por seu pai, mas o você interior, que é sua imaginação humana. Deus odeia Esaú, o homem exterior cujos sentidos o ancoram ao seu mundo financeiro, social e educacional, mas ele ama aquele que está dentro, que pode, no meio do inferno, visualizar harmonia, saúde e sucesso. O Senhor de toda a terra é onipotente, com esperma ilimitado. Ele te ama tanto, sua esposa, que se você ousar assumir qualquer coisa que Esaú, o eu exterior, nega, ele aceitará sua visão e a dará a você, pois seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor, o Deus de toda a terra ele é chamado. Sua imaginação humana é a emanação de Deus, sua esposa a qual ele se apega até que vocês se tornem uma realidade. Desejando que sua união seja produtiva, o Senhor lhe faz esta pergunta. Se um filho honra seu pai e eu sou um pai, onde está minha honra? Quando esse filho estiver completamente formado, haverá uma explosão e ele sairá. Mas então ele não é filho de uma pequena noiva e do fabuloso Senhor dos Senhores. Não.
Seu filho aparece, para lhe mostrar que você é agora o único ser que o homem adora como o Senhor. Agora o Senhor ressuscitado, eu apareço aos indivíduos de acordo com sua sensibilidade e necessidades. Posso aparecer como o Espírito da Santidade, o Espírito da Verdade, o Espírito do Poder ou o Servo do Senhor. Você pode não acreditar em minhas palavras neste nível porque vê as fraquezas e limitações do homem exterior que o Senhor odeia, pois não pode ver o homem interior que agora é um com o corpo do Senhor ressuscitado. Mas você me encontrará em espírito de acordo com suas necessidades, porque fui enviado para ajudar o universo e sou um ser proteano. Quer eu esteja proclamando a palavra de Deus ou implantando a semente de Deus, eu apareço como poder na maioria das vezes, mas não estou confinado a essa aparência. Uma senhora aqui esta noite ainda pensa em um Cristo histórico, e, por causa de sua necessidade de acreditar que estou dizendo a verdade, ela me viu crucificado em uma cruz. Ela me viu naquela posição para encorajá-la a acreditar em mim, mesmo que ela não consiga entender minhas palavras. Sendo proteico nessa dimensão de mim mesmo, posso parecer preencher uma necessidade, mas depois de me fundir com o amor, fui enviado de volta ao mundo pelo poder. Quer eu esteja falando a palavra de Deus nessa outra dimensão do meu ser, ou implantando a palavra por meio da união, na maioria das vezes sou visto revestido de poder. Então, neste mundo, essa história profunda dos gêmeos não é compreendida porque não faz sentido, mas é muito prática. O mundo exterior pode lhe dizer que você não pode ter o que quer, que não tem a educação, experiência ou meios necessários para atingir seu objetivo. Mas seu marido odeia esse você exterior, e amando sua noiva, sua imaginação humana, ele lhe dá o que você quiser. Ele lhe dará uma casa se esse for seu desejo. Hoje, não quero a responsabilidade de possuir uma casa. Gosto de viver como fazemos em um apartamento de propriedade cuidado por outra pessoa, e minha esposa concorda. Ela não tem a sensação de que um lar lhe dará segurança. Ela sabe que ou encontra segurança no que estou falando ou não a terá. Eu poderia dar a ela segurança monetária, mas uma revolução em nossa pequena ilha poderia acabar com a fortuna da família, então onde está a segurança? Você pode pensar que está seguro porque possui propriedade ou tem dinheiro no banco, mas sua única segurança está em seu Criador, que é seu marido. Ele é o Senhor do universo e ama sua emanação, sua imaginação humana, que é vestida de carne exterior, chamada Esaú. Ele odeia Esaú e ama seu Jacó, seu Israel, que um dia governará como Deus. Então, defina cuidadosamente o que você quer, então confie em seu amante, que é o Senhor do universo, aceitando seu presente como um fato completo. Ande na suposição de que você tem o que quer, e deixe seu marido dar a você. Agora, você descobrirá que Cristo não é apenas formado em você, mas por você, pois, estando unido ao Senhor, você é um com Ele. Se o Senhor forma seu filho em sua noiva ao se unir a você até que você se torne um ser, e Ele está formando Cristo, você não está formando Cristo também? Ele é formado em você e por você naquele corpo único, a imaginação humana. Em todas as revelações que o aguardam, nenhuma é tão fundamental quanto a revelação de Cristo em você. Sua beleza é indescritível, e você saberá que ele é seu filho eterno que agora honra seu pai. Se você é um homem, não tenha vergonha de falar desse ser em você como feminino, pois é mais você do que o que você vê refletido no espelho. Sua consciência é a noiva do Senhor. Ela não pode conceber sem o abraço e a semente de seu marido. Então Israel deve sua singularidade ao seu casamento de aliança. Cristo é formado dessa união e um novo estado nasce. Jacó, desejo, se torna Israel, realização, quando Davi se revela como seu filho. A história contada no capítulo 25 de Gênesis, que não faz sentido para o você exterior e racional, é perfeitamente compreendida pela sua imaginação interior e poderosa. Rebeca lutou consigo mesma, assim como você e eu, e lhe foi dito sobre o conflito entre a mente exterior e racional, chamada de anciã, e a imaginação humana, chamada de mais jovem. Agora, faça o mais velho servir ao mais novo. Seu mais velho, poder razoável dirá que não pode ser feito, é impossível, mas quando é feito, ele se ajusta a isso. Esaú lhe dirá que você não pode possuir uma certa casa porque ela está além de seus meios.
Mas seu poder imaginal se move para dentro e então ocupa a casa, o de fora dorme nela e se ajusta muito bem à mudança. Esaú resistirá a tudo que Jacó deseja porque não consegue acreditar que seja possível. Ele não sabe que Jacó, a parte feminina da sua natureza, é casado com o Senhor, e o Senhor ama tanto sua esposa que ele deixou todos os pensamentos de outra pessoa e está fazendo dos dois um. Esta é a coisa mais prática que você ouviria. Teste seu eu, aquele que está formando Cristo em você, ao conceber uma cena que implicaria a realização do seu sonho. O que você veria se fosse verdade? O que você ouviria? O que você faria? Agora, comece a olhar, ouvir e fazer tudo isso em sua imaginação e quando for para a cama esta noite, durma como se já tivesse acontecido. Tenha sempre em mente que Deus é um ser proteico. Ele pode aparecer em muitas formas. Um amigo e pai de 5 filhos veio me ver outro dia. Uma de suas filhas tem um coelho de estimação, uma corça, que estava doente. Ela pediu ao pai para me pedir para orar por ele. Foi o que eu fiz. Na semana seguinte, o veterinário tratou do coelho e agora ele está em casa e bem. Na manhã seguinte, o pai viu um homem alto parado ao pé de sua cama, cuja cabeça era de um coelho. Então ele falou dizendo: "Obrigado por ajudar meu povo." A visão era tão real que o pai disse a si mesmo: "Isso deve ser sonho de uma noite de verão, mas estou vendo um coelho em vez de um burro." Agora, quem você acha que usou o formulário? Deus. Ele envia a si mesmo em todos que ele envia, e aquele que é enviado é um com o remetente. Ele também é proteico e pode assumir qualquer forma ou formato. Meu amigo pediu ajuda e a recebeu e agora está encorajado a acreditar ainda mais. Como todos os pais, ele poderia usar mais dinheiro para comprar roupas, comida e pagar pela educação de seus filhos. Agora ele sabe o que aconteceu e não vai esquecer. Ele viu o enviado, vestido como um coelho, mas estava na forma de homem, pois Deus é homem e ele foi agradecido por ajudar seu povo. É assim que Deus fala a todos para encorajar a fé, pois pela fé todas as coisas são feitas, e a fé é simplesmente lealdade à realidade invisível. Se você imagina um estado, ele não é visto pelos outros, mas se você assume que é verdade, seu marido, que é um Deus da verdade, o dará a você. Ele te amou tanto que se tornou você, e quando você imagina, ele imagina. Então, um dia, a fusão será completa e então não haverá mais você e Deus. Você saberá que é Deus, que realmente se tornou você para que você pudesse se tornar Deus. Esta é a história das Escrituras. Agora, Deus não se torna esse corpo de carne. É Esaú, a forma externa peluda, que ele odeia. Ele está apaixonado por Jacó, a imaginação humana, que é a parte subjetiva e feminina da sua natureza. Portanto, não tenha vergonha de admitir que há em você aquilo que é feminino e amado por Deus, pois somente pela fusão com essa parte feminina da sua natureza Cristo pode ser formado. Comece agora a usar seu talento, que é sua imaginação. Use-a conscientemente todos os dias, pois sempre que você usa sua imaginação, você está agradando a Deus, e quando você não a usa, Deus fica descontente. Você não precisa se sentar e estourar um vaso sanguíneo batendo os detalhes do seu desejo. Você pode imaginar enquanto anda pela rua. Uma suposição simples é fácil e pode ser muito divertida. Uma amiga ligou hoje para me agradecer por ajudá-la a vender sua casa. Era uma casa enorme em Iglan Park, que estava vazia há algum tempo. Ela havia contratado uma senhora para ir até a casa e fazer uma limpeza lá, quando um homem veio até a porta e pediu para comprá-la. 2 semanas depois, a casa foi vendida. O que eu fiz? Imaginei ouvi-la me dizer que a casa estava vendida. Foi tudo o que fiz. Não havia mais nada que eu precisasse fazer, pois todas as coisas são possíveis para Deus, e Ele me ama tanto que atende a qualquer pedido que eu lhe faça. Experimente. Você nunca refutará a lei de Deus, e quanto mais você usar conscientemente sua imaginação, mais você agradará seu marido, pois você está casada com o Deus do universo, Ele que é onipotente para atingir qualquer propósito, seja a venda de uma casa ou a saúde de um coelho. Certamente pouco importa para mim se o coelho viveu ou morreu,
mas a criança queria que eu orasse por ele. Eu sei que há muitos coelhos e ela poderia ter tido outro se este tivesse morrido, mas ela queria este, então eu não modifiquei seu pedido. Não modifique o pedido de outra pessoa se estiver dentro do seu código ético, e certamente o pedido dela veio dentro do meu código ético. Assim, o Senhor ressuscitado pode aparecer como o Espírito de Santidade ou o Espírito de Amor. Quando meu Pai se fundiu comigo, ele apareceu como o Espírito do Amor, mas ele me enviou usando a forma de poder. Essa é a parte que eu tenho desempenhado na maior parte do tempo. Marta, que agora se foi desta esfera, me viu como poder. Isso também foi feito com um propósito, para que Marta conhecesse o poder da verdade. Mas neste nível do meu ser, sou apenas um homem normal com as fraquezas humanas de qualquer homem exterior. Dinheiro não lhe dá poder. Eles acabaram de enterrar um homem que possuía milhões. Ele deixou para trás 500 milhões de dólares e não conseguiu levar 1 milhão com ele. Ele agora é provavelmente o espírito mais rico do cemitério. Agora, a história de Paulo começa no capítulo 8 do livro de Atos, mas seu nome não aparece até o início do capítulo 9. No capítulo 8, um eunuco está lendo o capítulo 53 do livro de Isaías, quando Filipe se aproximou dele e disse: "Você entende o que está lendo?" E ele respondeu: "Como posso sem um guia?" Então Filipe interpretou o capítulo sobre o servo sofredor, e o eunuco, sem entender, perguntou: "O profeta está escrevendo sobre si mesmo ou sobre outro?" Isaías não estava escrevendo sobre um homem de carne, mas estava contando uma história eterna e imortal. O próprio Deus é o servo sofredor. Ele te ama tanto, ele não alterará sua imaginação. Se você imaginar alguma coisa horrível, ele a realizará, e porque você tem que experimentar tudo o que imagina, ele sofrerá com você. Sempre permitindo que você imagine, seja sabiamente ou não, ele cumpre isso com você. Esse é seu servo sofredor. Mas no final, tendo passado pelo inferno com você, aquele que ele mais ama, ele se alegra, pois quando ele sai, ele e sua emanação são um. Esta história não faz sentido se vista apenas na página de um livro. Ela deve ser vivenciada para ser entendida. Deixe-me colocar isso de uma forma simples. Esta noite, quando você olhar no espelho, verá Esaú. Aquele que está olhando no espelho é Jacó. A palavra Jacó significa suplantar. Jacó pode suplantar seu reflexo físico substituindo aquele ali por um que ele deseja experimentar. Amando Jacó, o Senhor moldará Jacó à semelhança do que ele está vendo, e você se tornará o que você tem contemplado. Agora, eu lhe disse que quando um homem morre, ele se encontra em um mundo terrestre, sólido e real como este. A senhora que me viu na forma crucificada me contou que viu sua mãe, que se foi deste mundo há muitos anos, quando jovem. Sua mãe falou e a apresentou ao seu atual marido. Agora, esta senhora sabe por experiência que não há morte, mas mundos dentro de mundos, onde as pessoas se casam, envelhecem e têm tanto medo de morrer lá quanto aqui, até que a união esteja completa. Então não há necessidade de nenhum casamento, pois eles são casados com o Senhor e são um com Deus. Quando os dois se tornam uma só carne, não há necessidade de nenhum casamento. Mas até que o Filho de Deus dê testemunho desta união, o homem deixa este mundo para entrar em outro, para se casar e continuar a luta, assim como é feito aqui. Estou lhe dizendo a verdade. Pego a Bíblia e deixo minha intuição brincar com ela, então o significado vem à tona. A Escritura durará para sempre na forma em que foi escrita por causa de sua simplicidade. Mas suas revelações não virão a menos que você queive em busca do significado mais profundo das palavras. Um dia você saberá porque estou lhe contando sobre a formação de Cristo em você, pois de todas as revelações esta é a mais fundamental. Não há outra maneira de você saber que é Deus. Você pode ser dividido em dois de cima a baixo, sair do túmulo do seu crânio e encontrar a criança pequena que simboliza seu nascimento do alto, mas você ainda não saberá que é Deus Pai. Somente quando você encontrar o Cristo que foi formado em você, você saberá quem você realmente é. Então você também decretará a Davi: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Ninguém jamais viu a Deus,
mas o Filho que está no seio do Pai, ele o fez conhecido. Quando Cristo aparece é porque ele foi formado em você, porque então você nasceu, não do sangue, ou da vontade da carne, ou da vontade do homem, mas de Deus. Você saberá que você é Espírito e seu Filho é Espírito, e juntos vocês formam o Senhor Jesus Cristo. Não há um enésimo de 1% que aceitará isso, mas não mudarei nem um pouco porque sei que chegará o dia em que todos experimentarão isso. Então seu estado de casados acabará. Eles saberão que tem apenas um marido, que é o seu próprio eu. Esta vinda do casamento é seu poder redentor, pois seu marido, o Deus de toda a terra, é seu redentor. Ele está com você há tanto tempo, mas você não o viu, mas eu lhe digo, quando você me vê, você vê o Pai. Deus Pai é Espírito, imaginação, que pode assumir qualquer forma. Você o encontra, e sua forma externa é uma tênue semelhança, mas ele é o interior e perfeito, enquanto o homem exterior é apenas uma tênue sombra que nunca pode atingir a perfeição. Tenha em mente a esfera na qual Cristo é formado. É o homem interior, a parte feminina da sua natureza, pois é preciso uma mulher para conceber. A imaginação é o grande poder e essa é a noiva do Senhor. Então, que todos sejam ousados o suficiente para afirmar que dentro dele há uma mulher eterna, que é sua noiva. Ele deixou tudo por ela e a trouxe para dentro de si para fazer dos dois uma só carne. E para provar que eles estão acasalados e um no amor, seu filho aparece, testemunhando essa união. Cristo está sendo formado em você, por você, e quando sua jornada terminar, você tirará sua vestimenta de carne pela última vez e retornará à esfera celestial como Deus Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, quero agradecer a cada pessoa que comenta, curte e compartilha os conteúdos aqui do canal. Isso tem contribuído muito para que o YouTube leve esses ensinamentos a mais pessoas. Também gostaria de convidar, a quem quiser, e sentir no coração, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar demais com o meu trabalho. Lembrando que a assinatura pode ser cancelada a qualquer momento. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.